No primeiro caso, o relator, conselheiro Rodrigo Lago, do Maranhão, apresentou ações que estão sendo movidas por juízes e por associações de magistrados contra a OAB de São Paulo, pela elaboração de listas públicas com os nomes daqueles que violaram prerrogativas dos advogados e, assim, sofreram desagravo ou repúdio da ordem. Entendo que a relevância da matéria seria extremamente oportuno o ingresso do Conselho Federal da OAB como assistente da seccional nos referidos recursos junto ao STJ. Rogo-lhes, pois, que avalie o pedido ora formulado. A presidência do Conselho Federal determinou a atuação e distribuição do Conselho Pleno e o processo veio a mim distribuído. Ao receber a designação, consultei pelo sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça a movimentação processual dos mencionados recursos especiais, constatando que ambos estão em sua fase inicial, pendente de análise inaugural, quando, em regra, os recursos inadmissíveis ou manifestamente improcedentes têm o seu segmento negado. Por isso, há certa urgência pela deliberação por este Conselho Federal acerca do interesse de intervir nas causas. Por despacho, determinei a juntada nestes autos das principais peças de cada um dos mencionados processos, como as petições iniciais, os acordos do Tribunal de Justiça de São Paulo e as petições e as razões dos recursos especiais, suficientes para a deliberação acerca do cabimento e interesse da intervenção do Conselho Federal da OAB. O Estatuto da OAB, que é disposto na Lei 8.906/94, outorga ao advogado o direito de ser, abre aspas, publicamente desagravado quando ofendido no exercício da sua profissão ou em razão dela. Artigo 7º, 17 do Estatuto. Ao estabelecer o direito de desagravo, impõe o Estatuto que o mesmo deva ocorrer de forma pública, jamais reservada. O Regulamento Geral da OAB, por sua vez, dispõe inclusive que o desagravo público é um direito indisponível do advogado, ao consignar que o desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende da concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Não procedem os argumentos expressados pelos autores nas duas medidas judiciais para as quais se reclama a assistência do Conselho Federal em favor da seccional paulista. Para o Conselho Federal da Ordem, é essencial que a entidade atue como assistente do caso em defesa da seccional paulista. Dentro do sistema federativo da OAB, sendo as nossas seccionais co-irmãs, seria bastante louvável que o Conselho Federal pudesse se associar e ingressar como assistente para defender o sistema OAB, defender a posição da seccional. Com a aprovação por unanimidade dos conselheiros federais, a Ordem entrará como assistente no processo, que está em fase inicial no Superior Tribunal de Justiça. Pelo exposto, voto pela autorização da intervenção pelo Conselho Federal da OAB nos autos do recurso especial número tal e número tal, do Superior Tribunal de Justiça, em auxílio das teses defendidas pelo Conselho Seccional de São Paulo, de logo autorizando a intervenção em recursos futuros, com matéria análoga, a juízo da diretoria do Conselho Federal. Todavia, considerando a autonomia dos conselhos seccionais e considerando que não se deva atrapalhar a eventual estratégia de defesa já traçada pela recorrente, voto para que seja condicionada a intervenção do Conselho Federal à autorização da presidência do Conselho Seccional de São Paulo. A Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, criada pela Resolução número 01/2013 da Diretoria do Conselho Federal, deverá eleger a forma e o instrumento adequados para a intervenção do Conselho Federal da OAB nos mencionados recursos, caso autorizado pela presidência do Conselho Seccional de São Paulo. Agora, o Instituto dos Advogados do Brasil analisará a possibilidade de a instituição também ingressar como assistente nos processos. Já o segundo caso, cujo relator foi o conselheiro federal de Alagoas, Everaldo Bezerra Patriota, debateu-se medidas para impedir a criminalização do exercício da advocacia para o poder público, além do caso de profissionais que emitem pareceres para o governo e acabam virando réus da ação penal quando há algum problema na licitação. Não há possibilidade de existir advogado sem a armadura dessas prerrogativas, que não existe para seu ego, para seu umbigo, para lhe fazer mais bonito, ou mais forte, ou mais poderoso. Essas prerrogativas existem na defesa dos nossos constituídos. E o advogado público, seja do mais modesto município, até um cardeal da advocacia pública, como o conselheiro Aldemário, ele precisa dessas prerrogativas. Quando ele valora, quando ele emite um juízo de valor num processo administrativo, seja de contratação, seja de dispensa de licitação, seja lá do que for,
ele está emitindo um juízo de valor jurídico. Segundo o presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, o advogado não pode ser responsabilizado por emitir um parecer. Do advogado privado ou público, ele é protegido pelo artigo 133 da Constituição Federal e não pode ser responsabilizado unicamente pelo fato de ter proferido um parecer. Quer dizer, é disso que se cuida. E é essa questão que estamos a tratar. A responsabilização do advogado pelo crime de ter advogado, de ter exercido a profissão, de ter proferido um parecer. Entre as sugestões apresentadas pelo plenário da Ordem estão a responsabilização de promotores e procuradores, o ingresso de ações por dano moral, a produção de normativos restritivos legais em que se garantam independência técnica e funcional dos advogados públicos, a criminalização de agressões às prerrogativas dos advogados e o ingresso de ações declaratórias no STF para apreciação de dispositivos acerca das prerrogativas dos advogados.